E aí, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma live do Projeto Amplie Sua Renda. Eu estou aqui firme e forte, seguindo com o nosso compromisso. Já tem gente na sala. Se você estiver assistindo isso gravado, seja muito bem-vindo também. E independente de estar aqui ao vivo ou assistindo depois, eu quero agradecer muito o teu tempo, que você poderia estar fazendo um monte de outras coisas, para parar um pouquinho e falar sobre como é que a gente faz para ampliar a nossa renda aqui comigo. Todo mundo que está ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que tem gente que invariavelmente está caindo aqui pela primeira vez. E eu não, assim, eu quero ficar muito fiel ao objetivo de ser objetivo. Então não vou ficar sempre recapitulando todas as regras do projeto. Estamos aqui para falar sobre ampliar renda. Esse é um projeto que tem regras, eu estou fazendo isso durante 48 dias e vou fazer isso de forma muito objetiva. Então vou começar e vou direto ao ponto. Quem chegou, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar agora. Murilo está perguntando se o casamento em Brasília foi top. Foi o casamento mais bonito que eu fui, eu acho que da minha vida. O casamento que eu fui agora do Henrique e da Natália. Eu não sei se a pessoa que me perguntou estava lá, né? Pelo nome aqui eu não reconheci. Turma, todos muito bem-vindos. Vamos falar de aumentar a renda. Deixa eu escrever aqui a regra de hoje. É uma regra que me ajudou muito ao longo da minha carreira dentro de empresa e não é que me ajudou, fez uma diferença tremenda na história das empresas que eu fui sócio. Com destaque para Empreender Dinheiro, que é o caso mais recente, tá? Mas, por exemplo, eu fui sócio da Smart Fit aqui em Recife, e a Smart Fit eu acho que é um grande exemplo disso que eu vou colocar aqui. Então, essa é a nossa regra. Deixei fixo aqui o comentário, a regra número 5 do nosso projeto. Seja ousado ou seja ousada. Como é que eu traduzo isso nas minhas atitudes no dia a dia para que a consequência disso seja um incremento ou uma percepção de aumento na minha renda? Vamos lá. Vou trazer um quote aqui, né, uma pequena frase do livro. Ousadia, vamos falar sobre ousadia, tá? Inseguro quanto ao que fazer, não tente. Olha só, tá inseguro quanto ao que fazer, não tente. As suas dúvidas e hesitações contaminarão os seus atos. Isso vai ficar perceptível para as pessoas. A timidez é perigosa. Melhor do que agir com timidez é agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Todos admiram o corajoso, poucos louvam o tímido. Então a primeira lição aqui, a primeira regra, na verdade a grande regra da live de hoje é essa aqui. Seja ousado. E é interessante falar de ousadia, porque ousadia é um dos valores da Empreender Dinheiro, né? Eu estou usando uma camisa aqui da Empreender Dinheiro, tem os nossos valores e ousadia está bem aqui embaixo. Então coloquei de propósito aqui essa camisa. E ousadia, de todos os nossos valores, eu acho que ele é o mais tangível. Hoje, por exemplo, 3 pessoas novas começaram a trabalhar na Empreender Dinheiro. Exatamente hoje, coincidentemente, 3 pessoas começaram a trabalhar na Empreender Dinheiro, 3 novos profissionais. E sempre que alguém entra no nosso time, tem uma espécie de integração, né? Além disso, eu faço questão de ter uma reunião pessoal com cada uma dessas pessoas. E aí, o que acontece? De todos os nossos valores, eu acho que ousadia é talvez o nosso valor que ele não precisaria ser dito. Em muito pouco tempo, quem entra no nosso time percebe que a gente é ousado, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Eu me sinto muito à vontade para falar de ousadia. Vou dar alguns exemplos e você vai entender já já por quê. O que é que tem de interessante? Diferente do ponto de vista do autor do livro, do meu ponto de vista, ser ousado não é antônimo, tá, de ser tímido. Tem muito isso, né? Eu sou uma pessoa tímida. Então parece que timidez e ousadia são conflitantes, são antônimos. Quem é tímido não pode ser ousado. Do meu ponto de vista, pessoas tímidas podem sim ser pessoas
ousadas, ou podem ter atitudes ousadas. E a grande defesa aqui é que nós tenhamos sim atitudes ousadas, tá? Por quê? E aí por que é que esse meu ponto de vista é um pouco diferente? Porque se você analisar de forma mais crítica, todos nós, em algum contexto, somos tímidos. Todos nós temos um pouco de timidez. Aí eu paro para analisar o porquê que a gente tem um pouco de timidez dependendo do contexto. No final das contas, o que é que a gente quer? A gente quer evitar tensão e a gente quer agradar o próximo, agradar os outros, mesmo que a gente não conheça as pessoas. A gente se incomoda com a opinião alheia, tá? Dentre vários motivos, um dos motivos que eu me preparo de certa forma para chegar e conversar contigo aqui é que eu me importo um pouco com o que você vai falar sobre mim, mesmo que seja nas redes sociais. A gente se importa com a opinião alheia e justamente por isso a gente tem a tendência de querer agradar a todos, tá? Ou seja, por que que imaginar colocar atitudes corajosas ou ousadas em prática nos assusta? Pela simples possibilidade de não agradar a maioria. Entenda, se é ousado, quer dizer que é diferente do padrão. Se é diferente do padrão, talvez você provoque desconforto. E provocando desconforto, você talvez não agrade todo mundo. E isso é uma coisa que nos traz desconforto. Então a gente tem essa dificuldade de projetar atitudes corajosas e ousadas pela simples possibilidade de não agradar a maioria, como eu estava falando, né? A gente se assusta com as possíveis consequências disso. Sendo que isso é, na verdade, uma grande ilusão. Olha só que interessante. A preocupação com os outros e com a opinião dos outros é, na verdade, uma preocupação com nós mesmos. Veja só. A gente se preocupa com o julgamento dos outros em relação à nossa imagem. Então, no fundo, no frigir os ovos, essa opinião com terceiros, essa preocupação em agradar terceiros, é uma preocupação egoísta e é uma preocupação talvez até legítima, mas é uma preocupação individualista. E é justamente, veja que interessante, por isso que a coragem ela acaba sendo premiada, que atitudes ousadas acabam sendo premiadas. A gente admira quem é corajoso, tá? E a gente quer ficar perto de pessoas assim, porque a confiança dessas pessoas e até mesmo a autoconfiança dessas pessoas nos contagiam, né? Então existe um quê especial de quem não se incomoda com a opinião dos outros e topa tomar, sobretudo com certa recorrência, atitudes corajosas. Como eu falei, a questão é que com ousadia vem julgamento, com julgamento vem conflito e a maioria de nós evita os conflitos. A prova, e quando você fala de conflito, eu acho que tem uma grande prova daquilo que eu estava falando, né? Que é, você na verdade não se preocupa com o outro, você se preocupa com o que o outro pensa sobre você. Quando você olha para conflito, isso fica muito claro do meu ponto de vista. Por quê? A gente quer evitar conflito, a gente não gosta de conflito quando o conflito nos envolve. Porque quando é um conflito que não nos envolve, a gente gosta do conflito. A gente quer ver o conflito, né? E aí, falando de isso, né? A gente gosta de acompanhar e normalmente aqui vem inclusive uma outra lição para essa pauta central de ousadia, tá? Porque ousadia e conflito acabam transitando num ambiente muito parecido. Quando você é ousado, eventualmente você provoca o conflito. Quando o conflito não é nosso, olha só o gancho que eu vou fazer aqui. Quando o conflito não é nosso, ao primeiro sinal de discórdia, a gente normalmente toma um partido. Você se posiciona. Tem uma briga aqui entre duas pessoas. Eu defendo a pessoa A ou eu defendo a pessoa B. Eu concordo com a pessoa B. O que é, do ponto de vista da sedução, da persuasão, da conquista de poder, que são coisas que podem fazer com que as pessoas acima de mim queiram me promover, queiram me contratar, queiram comprar de mim para que eu aumente a minha renda no final da linha, tá? Do ponto de vista de tudo isso, tomar um partido é um erro clássico. Por quê? Aí vamos lá, né? Tem até uma outra lei do poder que versa sobre isso. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só se comprometa com você mesmo. Por quê? Quando tem um partido e você apoia claramente um lado e evidente, né, que todas as regras têm exceções, existem momentos
E chegam momentos que você não vai nem pela estratégia, você vai pela ética, você apoia alguém, tudo bem. Mas na maioria das discussões do dia a dia do trabalho, quando você apoia claramente alguém, essa pessoa que está sendo apoiada ganha bastante. Você ganha muito pouco. E aí é por isso, talvez, que do ponto de vista da construção do poder, vide o autor do livro, ele fala, tolo é quem se apressa a tomar um partido. Essa, inclusive, vai ser uma regra à parte, que eu vou falar mais sobre isso. A questão é que, voltando à pauta central, né? Acabei me estendendo, voltando à pauta central, de ser ousado, por que é tão importante essa defesa da ousadia? Né? Porque ser ousado nos ajuda muito a vender. E vender, a habilidade de vender, quem me conhece há mais tempo sabe que, eu bato muito nessa tecla, né? Enquanto educador financeiro, não é enquanto especialista em vendas. Eu estudo muito vendas, mas eu estou falando enquanto educador financeiro, porque o orçamento é composto por dinheiro que vai embora e dinheiro que entra. Por isso, inclusive, que a gente está falando de um projeto Amplie a Sua Renda, porque renda é importante. Então, saber vender produto, ideia ou a sua imagem é fundamental. E ousadia para vender mais é fundamental também, né? Por quê? Porque, veja, a venda explícita, ela incomoda muitas pessoas. E aí, basicamente, como a gente tem a tendência de querer agradar a todos, se eu quero agradar a todos, é o mesmo que dizer que eu não quero desagradar as pessoas. E vender explicitamente desagrada muita gente, a gente sabe disso. No fundo, no íntimo, a gente sabe disso. Então, se eu não quero desagradar as pessoas, eu opto por não vender. Eu opto por não ser ousado, por não fazer diferente. E o mais curioso disso é que se você for assim, ser muito pragmático, você vai perceber que você tem duas alternativas na sua vida. Ou você tenta agradar todo mundo, e aí você não vende, e adivinha só, você não vai agradar todo mundo. Ou você conscientemente internaliza e fala o seguinte, eu não vou agradar todo mundo. Logo, eu posso ser ousado. E assim você corre o risco de vender muito, de rachar, de ganhar dinheiro e, no final das contas, você não vai agradar todo mundo da mesma forma. Eu até fiz um post sábado à noite, brincando, né? Porque eu fiz um post de alguma coisa e um cara lá no Instagram, que eu nem conheço, comentou nesse post. Disse assim, marcou um amigo dele e fez assim, cara, segue o Arthur, o conteúdo do cara é bom, o cara é massa e ele não fica querendo vender pra gente. E ele marcou um amigo dele, indicou que um amigo dele me seguisse. Eu fui lá, no comentário dele disse assim, irmão, obrigado pela indicação, pra mim é uma honra, porém, vida real, de vez em quando eu vendo sim. Percebe? É um exemplo muito sutil, mas eu estou deixando claro que você escolhe. Isso é uma decisão. A primeira venda e a venda mais importante de todas, seja a venda de você enquanto profissional do produto que você vende, é a venda para si mesmo. Eu me vendo, eu sou muito bom. Pronto. A partir de então, eu tenho condição de vender meu peixe. Quando a gente usa a terminologia, né, vender meu peixe, parece que eu estou vendendo para alguém. Antes eu tenho que vender para mim. É uma decisão. E para fazer isso, eu vou vender muito mais se eu for ousado. Para ser ousado, eu tenho que tomar a decisão de estar disposto a não agradar a todos. Por isso que ser ousado me ajuda muito a vender. E aí, se você vai tomar essa decisão, não é uma decisão sua, naturalmente. Eu não sou coach, eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer. Isso é uma grande reflexão que a gente está fazendo juntos ao longo desse projeto. E perceba quão intuitivo isso é. Perceba quão intuitivo isso é. Porra, para qualquer indústria, a empresa que se destaca normalmente é a empresa que faz diferente. Em alguma perspectiva de diferenciação de produto, de qualidade, de capacidade de entregar preço baixo, ela faz diferente. Olha para os produtos que mais aparecem na fatura do seu cartão de crédito. Estas empresas ganharam destaque porque elas fazem diferente. Fazer diferente é sair do óbvio, é sair do padrão. E para sair do padrão, eu preciso ser ousado porque eu vou enfrentar desconforto. Percebe? No final do dia, a gente meio que sabe disso, mas falta alguma coisa. E eu acredito que pela experiência que eu tenho em conversar muito com as pessoas que trabalham comigo, eu acredito que
O primeiro passo para você começar a ser mais ousado é você reconhecer que isso passa por aceitar que você não vai agradar todo mundo e tomar essa decisão. E a segunda coisa é saber que essa associação de timidez e ousadia não tem nada a ver. Tem pessoas que trabalham comigo, eu não vou mencionar nome aqui, mas quem trabalha comigo vai saber que na verdade é mais de um caso de pessoas que no dia a dia aparentemente são super tímidas, mas enquanto profissionais são extremamente ousadas. E é isso que pega. Eu não tô aqui para falar do seu comportamento na hora que você tá na balada. A gente tá falando do mercado de trabalho. Mercado de trabalho é selva e normalmente se premia coragem, não premia timidez. E premiar significa remunerar melhor. Por isso, seja ousado, tá dentro dessa live de hoje e desse nosso encontro daqui. 15 minutos, estamos dentro dos 20, conforme a nossa regra de objetividade. Eu tô super satisfeito porque parece óbvio, mas faz muita diferença. E a provocação que eu deixo para que você fique pensando sobre o nosso papo de hoje aqui é a seguinte: o que é que você poderia estar fazendo de diferente que você não está? No teu dia, no teu trabalho. Quais atitudes ousadas você poderia estar tendo que você não está? Por quê? Então esse tipo de questionamento pode trazer muita inteligência e você pode começar a perceber o seguinte: caralho, não falta nada. Falta simplesmente fazer. Vai lá e faz. As pessoas que trabalham comigo em conversa, e eu não falo nem de feedback formal, tá? Em conversa eu estimulo muito, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, para que tenham uma postura ousada. Não é à toa que isso se transformou num valor da Empreender Dinheiro, tá? E se eu pudesse te dar um conselho, não é sugestão, não é recomendação, não é dica esperta, não é nada disso, um conselho enquanto amigo, tá? Até em contrapartida pelo teu tempo de estar aqui comigo, reflete sobre isso. O que é que você poderia estar fazendo de forma mais ousada, fazer diferente, e por que é que você não está fazendo, o que é que está faltando para você fazer e colocar isso em prática. Turma, esse era o recado, pensa nisso, reflete sobre isso, e as pessoas que continuam comigo aqui, para mim é um orgulho enorme. Esse é um projeto de 48 lives. Eu vou estar nas 48 aqui. Amanhã às 22 horas. Nós temos um outro encontro. E outra coisa, tá? Para não ficar cansativo, todos os dias quando acaba a live, eu posto, tá? Aprendi isso lá com o Joel e com o Thiago. Eu posto a frase da live no feed do Instagram. Isso, do meu ponto de vista, é legal para registrar que isso aconteceu, registrar quais foram as regras, registrar tudo isso que a gente está conversando aqui. Porra, vai fazer uma semana que a gente passou pela primeira regra. Se você for lá no meu feed, você vai passar lá e vai olhar: não ofusque o brilho do mestre. Não ofusque o brilho do mestre, regra número 1. Você vai lembrar do que se trata. Então ali é uma grande memória. Esse é um projeto que eu estou conduzindo com muito carinho, então é uma grande memória que está lá. E aí, porra, já que está lá, é legal pra mim saber, ter um termômetro. Essa live foi mais legal, essa foi menos legal. Por isso que a gente pede, eu digo o seguinte, vai lá agora e comenta. Sendo que é o seguinte, ao mesmo tempo, eu reconheço que no tiro de 48 vai ficar cansativo, né? Você, toda vez tem que ir lá e comentar, live legal, bacana, Arthur, parabéns e tal, fica cansativo. Então vamos combinar o seguinte, um código nosso aqui. Nós vamos finalizar agora, o post vai lá pro meu feed. Eu gostaria que você representasse com um emoji, olha o desafio aqui, representa com um emoji o que a regra de hoje representou para você. Como você representaria seja ousado ou seja ousada? Qual o teu melhor emoji para representar seja ousado? E aí isso acaba virando uma grande diversão pra gente. Beleza? Turma, as lives estão hospedadas lá no canal do YouTube. Procura lá no YouTube Arthur Dantas Lemos, eu estou colocando tudo lá. Essa live de hoje amanhã vai estar lá. A live de ontem já está lá. Então, se você perdeu alguma live no meio do caminho, a gente já está uma semana nesse processo. Vai lá no meu canal do YouTube, você vai encontrar todas. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero encontrar com vocês amanhã às 22 horas. Forte abraço, rapaziada. Valeu!